Vou começar aqui, pessoal. A gente está, então, no nosso terceiro episódio, né, da segunda temporada do Bioproto Entrevista. Hoje, nossa convidada é a professora doutora Magda Rayane Assunção Ferreira, que é farmacêutica, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui mestrado em Ciências Farmacêuticas na mesma instituição e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFPE e é integrante do Núcleo de Desenvolvimento Analítico e Tecnológico de Fitoterápicos, no Laboratório de Farmacognosia da UFPE. Quer dar um oi para o pessoal, Magda? Oi, minha gente, boa tarde. Espero que todo mundo esteja escutando bem o áudio. Acho que está tudo ok. Então, Magda, vamos iniciar aqui, né, pessoal? O nosso tema de hoje é obtenção e controle de qualidade de extratos vegetais, certo? Magda, para a gente começar, fala para a gente se tem diferença no processo de extração utilizado para espécies vegetais. Então, eu esqueci de agradecer. Primeiro, gostaria de agradecer ao Bioproto pelo convite para participar da entrevista. Fico muito feliz em participar, principalmente por conta dessa colaboração que a gente tem, as duas equipes, então é extremamente importante, que começou através de Alisson, que eu acabei de ver que ele entrou, e aí se expandiu bastante, e hoje a gente praticamente trabalha em conjunto, né? Sempre que faz alguma coisa aí, traz para cá para a gente analisar. Em relação aos extratos vegetais, se existe diferença, existe. Existe diferença principalmente por conta da composição química das espécies. Então, dependendo da espécie que a gente esteja trabalhando e da parte da planta que a gente esteja trabalhando, é interessante que a gente faça antes uma triagem para saber quais são os metabólitos que têm de interesse naquela espécie vegetal, para que assim a gente consiga direcionar tanto os solventes que a gente possa utilizar na extração, quanto os métodos extrativos que a gente precise utilizar para poder extrair aqueles metabólitos que sejam de nosso interesse. Então, sim, existe diferença. Pronto, Magda. Só lembrando aqui pro pessoal, gente, como vocês já sabem aqui, o Bioproto Entrevista, a gente faz perguntas e respostas, mas vocês também podem ficar à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Se a gente pegar a pergunta de vocês enquanto vocês fizerem, a Magda já fica à vontade para ir respondendo. Sim. Se eu ver, eu também pergunto. Ou então tem uma pessoa também vendo essas perguntas e passando para a gente, tá bom? Então, Magda, como é que a gente escolhe, então, um método extrativo? Existem algumas estratégias que podem ser utilizadas para escolher um método extrativo. A primeira delas é a gente se basear na etnofarmacologia de uso daquela espécie. Então, como a gente sabe, a população ela utiliza bastante três principais métodos extrativos que elas nem sabem que é método extrativo. Então, a gente faz bastante infusão, que é o famoso chá que a gente prepara diariamente. A gente também pode fazer decocção e a maceração, que é deixar a planta em contato com aquele solvente durante um determinado tempo. Então, esses três poderiam ser utilizados a princípio. Só que qual é o grande problema que a gente tem nesses métodos? Com o avanço das técnicas, o aperfeiçoamento dos métodos extrativos e da tecnologia, sabe-se hoje que esses métodos eles não conseguem extrair a totalidade de compostos que a gente necessite. Então, para que a gente extraia outros compostos que sejam de nosso interesse ou até mais compostos que a gente precise, a gente precisa ir para a literatura. A gente pode utilizar método como turbólise, Soxhlet, que a gente sabe que são métodos que extraem mais compostos. Por quê? No Soxhlet, a renovação de solvente, por exemplo. Então, como o solvente está renovando, eu consigo extrair quase que a totalidade dos componentes que estão presentes naquela matriz vegetal. Na percolação ocorre do mesmo jeito. E a turbólise, que é o uso do liquidificador, por exemplo, a gente consegue extrair de modo simultâneo a diminuição do tamanho da partícula. Isso faz com que a extração também seja melhor. Mas como é que eu posso escolher? Existem, por exemplo, 3, 4, 5 métodos. Eu posso fazer todos e analisar? Posso. Mas aí demanda um certo tempo. O que a gente utiliza? Por exemplo, algumas estratégias, a gente utiliza aqui bastante no laboratório, algumas estratégias chamadas de estratégia de otimização de extração. Então, a gente pode utilizar planejamentos fatoriais para analisar e saber qual daqueles métodos extrai, por exemplo, maior quantidade de flavonoides. Isso a gente pode fazer também. Então, a gente faria um método de triagem, digamos assim, uma metodologia de triagem, para poder selecionar, por exemplo, turbólise
e maceração, que eu sei que maceração para aquela espécie vegetal que eu estou estudando, ela extrai. Mas se eu quiser extrair mais, eu posso comparar ele com outro método. Aí eu comparo esses dois métodos, avaliando estatisticamente, e depois eu decido, com base nas respostas, qual seria o melhor método. Perfeito, Magda. Então, como escolher os solventes, uma vez que pensando na utilização popular é sempre água? Isso mesmo. Então, quando a gente pensa na população, a gente sempre prepara com água. Então, garrafada a gente prepara com água. Algumas vezes se coloca álcool na composição, mas é muito pouco. O chá também a gente prepara com água, só que ele não extrai tudo. E aí, às vezes, até por isso, algumas plantas elas não são tóxicas, porque a gente não consegue extrair determinados compostos que talvez sejam tóxicos, que estejam ali presentes, mas que a água ela não consegue extrair. Então, como é que a gente escolhe o solvente? Uma estratégia que esteve em alta bastante tempo foi planejamento de misturas de solventes. Eu sei, por exemplo, que a minha planta ela tem uma diversidade de metabólitos e eu quero saber, por exemplo, se ela extrai melhor taninos. Com base na literatura, a gente sabe que taninos são melhores extraídos com água ou mistura com acetona. Então, a gente pode fazer um planejamento de água e acetona para poder verificar a extração desses taninos. Mas eu também sei que existem alguns casos na literatura que se a gente misturar mais solventes, a extração é melhor. Então, se eu fizer um planejamento de misturas, por exemplo, quaternário, eu consigo utilizar solventes como etanol, metanol, acetona, água, acetato de etila, tudo numa mistura só e em proporções isoladas e verificar qual seria o solvente que extrai melhor aqueles compostos que são de nosso interesse. Para fazer uma triagem inicial, a gente utiliza metanol, por exemplo, para fazer uma prospecção fitoquímica. Por que metanol? Porque quando a gente faz a prospecção fitoquímica lá em cromatografia em camada delgada, a placa de sílica, ela não suporta a água, ela vai absorver a água e os compostos eles não conseguem eluir, de um modo bem popular, digamos assim. E aí a gente utiliza metanol para que eles saiam da placa e consigam eluir. Ali a gente já tem mais ou menos uma ideia de quais metabólitos estão presentes no extrato, naquela espécie vegetal. A partir daí a gente consegue triar e escolher quais seriam os outros solventes. Eu também posso fazer uma série de eluição. Então existem muitos estudos que falam, por exemplo, da extração utilizando o aparelho de Soxhlet. A pessoa utiliza só hexano, aí eu tiro todos os compostos apolares. Aí depois eu venho e passo acetato de etila, eu tiro outra classe de compostos. Depois eu venho com acetona, já me vem outra classe de compostos. Depois eu passo metanol, outra classe de compostos. Depois eu passo água, outra classe de compostos. Então, dependendo da polaridade dos compostos que estão lá presentes na matriz vegetal, eu consigo extrair com diferentes solventes. Muito bom, Magda. Então, como ocorre o processo de avaliação da qualidade de extratos? É dependente da planta? Então, de modo geral, se a gente quer analisar um extrato, eu vou citar exemplos que vocês trazem, daí do Bioprot, por exemplo, para a gente. Então, faz um extrato aquoso, normalmente salino, né, que vocês trabalham bastante com proteínas, e aí traz para a gente. Como é que eu vou avaliar esse extrato? Em um primeiro momento, eu preciso fazer a triagem, como eu acabei de falar, por CCD, porque se vocês não têm nada descrito na literatura daquela espécie, eu preciso primeiro saber o que tem naquele extrato. Primeiro ponto. A partir do momento em que eu descubro, aí eu posso direcionar as outras técnicas analíticas. Existem algumas amostras, por exemplo, que contêm óleos voláteis. Então, se tem óleos voláteis, eu não posso analisar por cromatografia líquida de alta eficiência. Eu já preciso escolher outra metodologia. E aí eu teria que analisar por cromatografia gasosa, por exemplo, que é o mais indicado para amostras voláteis. Se eu tenho terpenos, também o mais indicado seria eu utilizar cromatografia gasosa. Existem alguns compostos, por exemplo, que a gente não consegue detectar com detectores simples. E aí isso não depende da espécie, e sim da classe de metabólitos que a gente esteja trabalhando. Então é muito comum a gente ter... Desculpa, ligaram aqui para mim. Vocês trabalham bastante com cactos. E cactos é uma característica muito forte deles terem açúcares na composição, polissacarídeos.
Então, com o detector que a gente tem aqui no cromatógrafo líquido de alta eficiência, a gente não consegue. Então, a gente já sabe disso. Então, seria necessário um detector mais específico. Então, o controle já seria mais direcionado em relação ao metabólito que a gente está analisando. Uhum. Muito bom, Magda. Então, quais seriam os fatores que podem influenciar na obtenção de extratos para que se tenha reprodutibilidade? Essa pergunta é legal, por quê? Porque, como a gente sabe, o Brasil ele tem uma biodiversidade imensa. E aí, devido a essa biodiversidade e aos diferentes climas que a gente tem no país, uma planta que ela é encontrada aqui no Nordeste, que também é encontrada no Sul, ela apresenta características diferentes. E aí não adianta chegar para mim hoje com uma espécie que você coletou, por exemplo, em Recife, e amanhã chegar para mim com uma espécie que você coletou aqui pertinho mesmo, vamos dizer, em Caruaru, e dizer, Magda, é o mesmo extrato. Eu peguei, é a mesma planta. Eu só coletei um em Recife e outro em Caruaru. Mas há diferença. Então, para que a gente tenha reprodutibilidade, a gente indica bastante que o ideal, inclusive para os estudantes aqui do laboratório, o ideal é você coletar uma quantidade de amostra muito grande no início, para que depois a gente não venha ter problema. Porque determinadas espécies, elas produzem mais metabólitos quando chove. Outras, quando está na seca. E aí, como é que a gente faz esse controle? Então, alguns dos estudos que a gente faz aqui no laboratório é o estudo de sazonalidade. Então, o ideal seria que a gente coletasse mensalmente aquela espécie vegetal para poder fazer todas as análises de controle de qualidade e saber se ela está produzindo realmente todos os metabólitos que são de nosso interesse e nas quantidades que são de nosso interesse. Em alguns meses ela vai produzir mais, em alguns meses ela vai produzir menos. Isso é natural da espécie vegetal. E a gente pode até fazer um pool desses meses para poder obter uma determinada quantidade de metabólitos que seja constante, padronizar aquele extrato. Isso é possível? É possível. Então, primeiro, o sol, a luz solar influencia bastante. O solo, a região em que a gente é coletada, o horário também influencia. Então, se a gente está trabalhando com óleos voláteis, existem algumas espécies, por exemplo, que elas produzem óleo muito mais pela manhã, cedo, entre 8 e 9 horas, do que depois das 9. Então, se esse mês eu vou coletar a minha espécie, que tem óleo, coleto às 8 e mês que vem eu coleto às 11, a minha quantidade de óleo pode ir lá para baixo. Então, isso aí já quebra o estudo de controle de qualidade do extrato. É por isso que as indústrias que trabalham com fitoterápicos, elas têm um fornecedor específico e cadastrado para aquela determinada espécie. Porque eles padronizam as espécies vegetais, eles cultivam de uma maneira correta, não que as outras não sejam cultivadas corretamente, mas existe uma padronização. Então, tem um trabalho aqui que é desenvolvido no laboratório que a gente utiliza uma espécie que é coletada no sítio do coordenador do laboratório. Então, todo mês a gente vai lá e coleta no mesmo horário, no mesmo dia, que é para não ter essa diferença. Outra forma que a gente pode fazer seria associar esses dados com os dados pluviométricos, por exemplo, que isso está disponível na literatura, para a gente tentar correlacionar e depois desse estudo de um ano, a gente poder dizer, esse mês aqui é melhor para mim porque ele extrai mais. Porém, nem sempre quando a gente extrai mais metabólito, a atividade que a gente deseje seja também tão expressiva. Às vezes extrai menos metabólitos de nosso interesse, mas outro metabólito está lá presente e faz com que a atividade biológica, por exemplo, daquele extrato aumente. Então, alguns fatores como esses podem influenciar. Outra coisa é a gente não comprar a droga, né, a matéria-prima vegetal, em mercados, porque a gente nunca sabe se tem adulteração ou não. Existem algumas drogas vegetais que tem cumarina na composição, que o cheiro é muito parecido. É muito adocicado. Xambá, guaco, elas têm cumarina. Então, se você misturar as folhas de xambá e guaco, como ela está triturada, você não vai saber diferenciar. Então, o ideal é que você colete sempre do mesmo canto, no mesmo horário, que tenha um fornecedor, que seja cadastrado, etc. Pronto, tem uma pergunta aqui extra, bem Pode relacionada, que eu vou te fazer logo, que é, você falou sobre reprodutibilidade. Como se certificar dessa padronização? Que eu acho do que fornecedor?
Não, de forma geral, né? De forma geral. Uhum. Se quiser complementar mais alguma coisa. Tá. Como certificar a reprodutibilidade. Tá. Em alguns ensaios a gente faz, normalmente, qualquer coisa que a gente faz em pesquisa, a gente nunca faz um ensaio, né? A gente sempre faz no mínimo 3 ensaios daquele método para poder confirmar. Em relação à droga, se for a coleta, se você está coletando do mesmo local ou se você está comprando do mesmo fornecedor, então acredita-se que haja reprodutibilidade. Em relação à metodologia, assim que você traz a amostra para o laboratório, que passa por todos os processos de secagem, até diminuição da droga, quando você vai fazer a análise, o método, se você permanecer sempre nas mesmas condições, o ideal também é que seu equipamento ele esteja calibrado. Então, se a gente tem uma balança que não está calibrada, isso vai dar erro. Se a gente tem um espectrofotômetro ou um cromatógrafo que está com algum problema na luz, na detecção, no detector, vai dar problema. Então, a garantia da reprodutibilidade é você fazer diversas amostras e mensurar sempre no mesmo dia, o mesmo operador, nas mesmas condições em que você fez a primeira análise. Espero ter respondido. Pronto, respondeu sim, Magda. Tem uma pergunta extra aqui também, que é: quais fatores que podem dificultar a extração de metabólitos de plantas? E se existem tecidos ou órgãos das plantas que são mais difíceis de se trabalhar ou que precisam de atenção especial? Não diria atenção especial, mas que são um pouco mais difíceis de se trabalhar, sim. Cascas, elas são muito duras. Então, é difícil desde a coleta, porque na hora que a gente vai coletar, a gente tem que ter o cuidado da coleta da casca para não matar o indivíduo, né? A espécie vegetal. Então, ela deve ser retirada por uma pessoa especializada para não matar aquela espécie. E aí, quando ela chega no laboratório, quando ela seca para você triturar, é uma bênção, assim, divina, né? Porque é muito dura. Então, isso acarreta em a gente não consegue triturar no moinho de facas normalmente. A gente precisa de uma forrageira para triturar. Folhas, flores, são mais fáceis. Porém, flores é mais difícil porque a gente não tem o ano todo a florificação das espécies. Fruto também, dependendo do fruto, se ele for um pouco mais carnoso, também é um pouco mais complicado de trabalhar por conta dos metabólitos. Alguns têm muita mucilagem e aí no processo não de extração, mas de filtração dificulta bastante, fazendo com que o rendimento da droga ela seja bem baixinho por conta dessa mucilagem que está lá presente. Não é que seja difícil de se trabalhar, mas requer alguns cuidados extras. Então, frutos e cascas, em minha opinião. Certo, Magda. Quais os métodos que podem ser usados no controle de qualidade dos extratos? Então, para fazer controle de qualidade de extrato, a gente pode utilizar diversas metodologias. A primeira delas é a cromatografia em camada delgada, que a gente pode fazer. É para fazer a triagem inicial, conforme eu já falei. Depois dessa triagem, se a gente sabe quais são os metabólitos que estão lá, a gente pode fazer análise por espectrofotometria para doseamento, dependendo dos metabólitos que a gente tenha. A gente pode fazer cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa, também para analisar. Existem outros ensaios também, como determinação de resíduo seco desses extratos. Essa determinação de resíduo seco, por exemplo, ela pode influenciar em outras operações lá na frente. Então, se a gente, por exemplo, precisa daquele extrato para secar, para produzir outro produto, como, por exemplo, um extrato seco que vai ser incorporado numa cápsula, é preciso que a gente faça a determinação de resíduo seco, por exemplo. Por quê? Porque isso vai influenciar no processo de secagem. E aí, esse processo de secagem, se a gente utilizar adjuvantes ou não, pode influenciar também na secagem. Então, os principais métodos de controle de qualidade são esses, dos extratos. Da matéria-prima, a gente pode fazer inúmeros outros. A gente pode determinar a matéria estranha quando coleta, a gente pode determinar o tamanho da partícula, a determinação de umidade, que é importante, determinação de cinzas também, para saber se existem alguns materiais estranhos, como materiais silicosos, areia, que pode vir junto e a gente não conseguiu separar. Então, a princípio, esses são os principais métodos de controle de qualidade de extratos.
Eu vi que tem duas diferenças. Pronto, eu peguei aqui, ó. Existe diferença na extração de plantas frescas e plantas secas? Existe. Existem algumas espécies, por exemplo, que todo mundo, quando chega no laboratório, a primeira coisa que quer fazer é secar a planta. Porque se eu não secar, pode pegar umidade e vai contaminar. Mas existem algumas espécies que são suculentas, que apresentam uma determinada quantidade de água e que, se a gente secar, a gente não vai conseguir extrair os metabólitos que são do nosso interesse. Então, algumas espécies, elas precisam ser utilizadas na planta fresca. Então, eu coletei, uso. Outras, a gente já precisa secar, porque aí tem muita umidade e aí sim pode interferir. Então, já a planta fresca, por exemplo, eu não consigo fazer esses ensaios de triturar. Um método, por exemplo, que seria ideal para esse tipo de espécie seria a turbólise, porque ela já diminui a planta junto com o processo extrativo. Perfeito, Magda. Ó, a pergunta do Alisson aqui. Qual a diferença de um extrato otimizado para um extrato padronizado? Então, na verdade, a gente tem três tipos de extratos que são chamados de extratos padronizados. Existe um extrato padronizado tipo A, extrato padronizado tipo B, extrato padronizado tipo C. A otimização, na verdade, aqui no laboratório, normalmente, a gente costuma falar que é a parte do método. A gente está tentando otimizar o processo de extração para obter um extrato padronizado em determinados constituintes. Aí eu posso ter um extrato padronizado em marcadores clínicos. Esse é muito difícil da gente ter, porque a gente tem que ter os marcadores correlacionados com a atividade biológica. Então, isso para a gente é muito mais difícil da gente conseguir obter, porque normalmente a gente não consegue deixar a quantidade exata. Então, a gente também tem extratos que são padronizados pela quantidade de marcadores químicos ou marcadores ativos, que a gente sabe que tem correlação com a atividade biológica, mas a gente faz com base no controle de qualidade dele. Então, ele tem na espécie, a gente faz o controle de qualidade com base no teor daquele marcador, daquela substância, mas não necessariamente ele está correlacionado com a atividade biológica. E a gente tem o extrato total padronizado, que aí seria a gente colocar um percentual, uma faixa de percentual daqueles marcadores naquela espécie, naquele extrato. Então, por exemplo, o extrato de ginkgo biloba, ele é padronizado com um percentual específico, uma faixa específica de gincolídeos, e ele não pode ter determinados marcadores. Então, esse extrato ele é padronizado. Inclusive, indústrias que comercializam o ginkgo biloba aqui, eles não produzem o extrato aqui. Eles compram da Alemanha. Então, ele vem padronizado lá da Alemanha. Esse extrato, para ele ser padronizado nessa quantidade de metabólitos, nessa faixa específica de flavonoides, de gincolídeos que tem que ter no ginkgo biloba, por exemplo, ele passa por uma série de operações até retirar determinados compostos e só restar outros compostos que, após sucessivas extrações, partições, solvente sendo retirado, precipitação para retirada de taninos, etc., é que a gente consegue obter aquela faixa exata. Então, ele pode variar entre, não lembro agora, mas de 17% a 20% de flavonoides. Então, se passar de 21, não pode, e se for abaixo de 17, não pode. Então, acho que eu esclareci. Não foi, Alisson? O que seria a diferença entre um e outro? Acredito que sim. Tem uma perguntinha aqui a mais. Ó. A gente vê, né, Magda, aí nas prateleiras alguns medicamentos fitoterápicos sendo vendidos, né? Extrato de tal coisa, né? Então, o que seria preciso, né, para que um extrato vegetal vire um fármaco ou um fitoterápico? Eita, essa é legal, porque aí a gente entra em três conceitos interessantes. Tu vai me dizendo o tempo, viu? Porque tá tranquilo, a gente tem tempo, né? Inclusive, pessoal, licença, Magda, rapidinho. Não. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem mandar, tá bom? Podem perguntar aí no chat. Isso é uma questão importante.
A gente tem alguns conceitos que são importantes e que muita gente confunde. A gente tem o fitoterápico, que é hoje chamado de medicamento fitoterápico, produto fitoterápico. A gente tem o produto tradicional fitoterápico, a gente tem o fitofármaco e a gente tem o fitocomplexo. Fitocomplexo é o conjunto de todas as substâncias que têm ação biológica. Fitofármaco, que eu acho que foi o fármaco que a pessoa disse aí, ele é uma substância isolada. Então, ele não é um fitoterápico. Não é porque ele tem o nome fito na frente que ele é um fitoterápico. Ele é uma substância que foi isolada de uma espécie vegetal. Esse é o fitofármaco, certo? A gente tem também substâncias que são sintetizadas. Aí a gente não tem mais relação nenhuma com o fitoterápico. Então, ela pode ter sido extraída pela primeira vez, e aí já se sabe, o ácido acetil salicílico, por exemplo, ele foi extraído pela primeira vez, a substância, de uma espécie vegetal. Hoje, ele é obtido por síntese, por exemplo, para poder estar lá no medicamento. E aí a gente tem outras duas classes, que são o medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico. O produto tradicional fitoterápico é aquele que a gente encontra na prateleira sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, eu vou citar um caso daqui, Elixir Nativo, sem fazer nenhuma propaganda, mas a gente também tem água Rabelo, lá da Paraíba. Esses são produtos tradicionais fitoterápicos. Por quê? Porque eles são baseados na tradicionalidade do uso. Então, o Sanativo, a população utiliza há mais de 100 anos aqui em Pernambuco. Então, já se sabe que ele tem efetividade, por exemplo, na cicatrização. Então, ele é considerado um produto tradicional fitoterápico por conta disso e porque ele não precisou passar pelos ensaios clínicos que o medicamento fitoterápico precisa. Então, o medicamento fitoterápico, ele passa por todas as etapas de um medicamento comum. Daí a grande dificuldade também. Então, para ele chegar no mercado, a gente tem todas aquelas etapas de passar por ensaios de fase clínica, né? Ensaios pré-clínicos e clínicos de fase 1, 2, 3 e 4, e ainda ter embasamento científico para comprovar que tem aquela atividade biológica. Então, por isso que é tão difícil a gente encontrar medicamentos fitoterápicos na prateleira. Acho que era essa a pergunta, eu acho que tinha mais alguma coisa. Sim. Não, acho que foi bem isso mesmo, foi. A dificuldade é exatamente essa. A gente tem que percorrer todo esse processo. Além do mais, quando a gente fala de planta, a gente não tem só um composto. A gente tem diversos compostos interagindo. Isso dificulta bastante para que a gente controle toda a variabilidade da matriz biológica. Porque a espécie vegetal, ela é uma matriz complexa. Então, se a gente está trabalhando com um conjunto de compostos, que normalmente é o que acontece, então existe muita gente que chega e diz, eu quero isolar determinado composto, porque eu acho que é ele que tem atividade biológica. Beleza, a gente pode isolar? Pode. Quando chega no final, não é aquele composto isolado que tem atividade, é o conjunto, é o fitocomplexo. Então, isso é muito comum. Então, o fitoterápico, ele é característico por isso também. Não é só uma substância que tem atividade biológica, é o fitocomplexo. Entendi, perfeito, Magda. Tem mais uma questão aqui, que é esse processo de padronização, retirada de alguns componentes, como você falou, pode ser um entrave, por exemplo, à comercialização? Sim, pode sim. Por quê? Porque você precisa provar por A mais B, por exemplo, se o seu extrato ele é produzido com acetona, você precisa provar por A mais B que no final você não tem resquício de acetona. Senão, eu não posso consumir. Então, grande parte dos medicamentos fitoterápicos, eles são obtidos com esse tipo de extração, com solventes que são tóxicos. E aí a gente não pode consumir, por exemplo, algo que tenha resquício de acetona, de metanol. Então, eu preciso de todos os protocolos descritos, dizendo, não tem. E aí a indústria vai provar por A mais B que não tem aquele solvente lá, por exemplo, para poder chegar lá. Então, por isso que as etapas são muito trabalhosas. Então, a etapa do ginkgo biloba, por exemplo, no início, eles fazem uma extração com acetona água, aí retira a acetona, faz uma partição, depois coloca acetato de chumbo para precipitar taninos, e aí todas essas etapas, elas precisam ser monitoradas e provar que não tem resquício daqueles contaminantes ou daqueles compostos que não são interessantes no final do produto acabado.
Entendi. É até curiosidade, eu acho que de muita gente, né? Que a gente escuta assim, extrato metanólico. Aí vem a cabeça de muita gente que o extrato ainda contém ali, então, metanol de Não. alguma forma, mas não, né? Pronto, a partir do momento em que o extrato ele está seco, porque a gente tem também o extrato líquido, então nas garrafadas, por exemplo, a gente tem água e etanol. Aquele etanol que está ali, ele deve ser apropriado para consumo humano. Não pode ser qualquer etanol. Eu não posso chegar comprar etanol no posto de gasolina, que às vezes ele está adulterado, e aí colocar numa garrafada. Não dá. Mas a partir do momento em que eu preparo o extrato, que eu preciso disponibilizar ele para a população, por exemplo, eu posso preparar ele em acetona na água, é comum, aí eu retiro a acetona e eu seco. Aí eu tenho um pó. No meu pozinho eu já não tenho mais acetona. E aí é possível, sim, de destinar à população, mesmo ele sendo preparado em acetona na água, não tem problema nenhum. Muito bom, Magda. Vê, uma pergunta aqui da Evelina. Como se dá a escolha do marcador para realizar o controle de qualidade do extrato obtido? A escolha do marcador. A gente pode fazer pelo marcador analítico, que é o mais comum. No caso aqui do laboratório, a gente faz por essa metodologia. A gente vê qual é a substância que está em maior quantidade naquele extrato, que é de nosso interesse, e aí a gente faz esse controle de qualidade baseado no marcador analítico. Fazemos todos os processos para poder validar a metodologia, dizer que aquela metodologia é reprodutível e dizer que aquele extrato ele tem tantos % daquele marcador analítico, daquela substância. Ou é possível fazer o controle de qualidade pelo marcador ativo, mas como eu já falei, essa parte ela é mais complicada. Então, pode-se fazer, por exemplo, pelo fitocomplexo. É também possível fazer atividade biológica baseada no fitocomplexo. Então, eu poderia fazer diversas frações, obter diversas frações, uma rica em, eu vou chutar aqui, uma rica em flavonoides, outra rica em taninos, e juntar as duas. Aqui tem taninos e flavonoides juntos. Então eu testo só aqui tem taninos, só aqui tem flavonoides e aqui tem os dois juntos. E aí eu sei que se eu tiver só taninos, a atividade não é boa. Se eu tiver só flavonoides, é melhor do que taninos, mas também não é boa. Mas se eu juntar taninos e flavonoides, eu tenho uma melhor atividade. E aí eu posso fazer essa atividade, esse controle de qualidade também baseado nesse fitocomplexo. Entendi, Magda. Acho que ficou bem claro. O Alisson perguntou aqui também. No Brasil, temos diversos grupos que trabalham com plantas medicinais. Então, qual a dificuldade que temos para o desenvolvimento de um medicamento fitoterápico? A gente tem algumas dificuldades, alguns entraves. Primeiro, a parceria indústria-universidade, que ela não é fácil de ser concretizada, é bastante difícil, não só por parte da academia, né, da universidade, mas também por parte da indústria, porque por parte da academia a gente quer disseminar conhecimento. Por parte da indústria eles querem o produto, né? E aí esse é um dos entraves, que seria essa parceria público-privada, que é difícil de acontecer. O outro entrave é que, mesmo a gente tendo essa biodiversidade imensa, a gente não tem o know-how, digamos assim, suficiente para a produção de fitoterápicos no Brasil. As indústrias, elas não têm essa capacidade de produção tão elevada. Então, é muito comum, como eu falei agora há pouco, existem indústrias que importam extratos padronizados. Por quê? Porque o processo produtivo ele é muito caro e muito trabalhoso. E aí, ao invés de fazer o extrato aqui, eles importam o extrato e só encapsula, por exemplo, ou só coloca num comprimido. Aí é mais fácil. Então, existem esses entraves. Além de que, na universidade, a gente tem muita burocracia também, né? Então, infelizmente, nem tudo que a gente consegue fazer na universidade, a gente consegue colocar mundo afora, né? A gente faz muito do básico para poder mostrar e nem sempre a gente é bem visto, digamos assim. Magda, uma pergunta aqui como você vê o potencial das plantas medicinais no mercado hoje? Pergunta difícil. Como é que eu vejo? Eu acho que a gente tem a população... Primeiro que a gente tem um problema grande com a população. Não é
um problema, digamos assim, mas é muito difícil quando a gente trata de plantas com a população, porque eles têm um conhecimento adquirido deles, que foi passado de geração em geração, a gente sabe disso, principalmente quem é do interior, como eu, sei muita coisa que foi aprendida por conta de geração em geração que foi passada, e que hoje, trabalhando com plantas, eu sei o quão diferente é. E aí a gente tem essa dificuldade, então eu vejo um pouco desse entrave da gente trabalhar nesse aspecto. A gente tem até um projeto de extensão aqui que está parado por conta da pandemia, com um grupo que trabalha com plantas medicinais em Olinda. E aí elas sabem bastante em relação a determinadas espécies, que para a gente é até um aprendizado, porque a gente não sabe algumas vezes que aquela determinada planta serve para aquela enfermidade. Mas para a gente chegar e passar o nosso conhecimento, já tem uma certa dificuldade. É como se a gente estivesse querendo ensinar algo que elas já sabem, e aí fica mais difícil. Então, eu vejo que a gente tem um tanto de dificuldade no Brasil, principalmente por conta dessa questão de que é natural, não faz mal. Isso não é verdade, a gente sabe bastante disso. A facilidade que o pessoal acha que é de trabalhar com planta não é fácil. É muito simples você chegar e dizer assim, eu vou trabalhar com determinada espécie, é só fazer um extratinho aqui e tal, fazer um CCD. Não é tão simples assim. Às vezes a gente não encontra o que a gente quer. Então, apesar de toda essa biodiversidade que a gente tem, a gente passou até em 2018 por um entrave burocrático muito grande, que foi o CIGEM, que a gente teve que cadastrar todas as espécies vegetais que a gente estava trabalhando desde 2000. Então, isso requereu um tempo enorme da gente para poder cadastrar, ver pesquisadores. E aí tudo isso tem toda essa burocracia por trás, infelizmente. Mas eu acho que é um mercado muito promissor, apesar de que quando a gente fala lá fora que a gente ainda trabalha com plantas medicinais no laboratório, o pessoal fica abismado e faz, nossa, ainda? Que não é muito comum lá fora. Então é como se fosse um atraso para eles. Mas eles não têm essa diversidade que a gente tem aqui. Então a gente tem muita coisa ainda para explorar, mas que deve ser explorada de maneira sustentável, com toda certeza. Pois é, Magda, nossa caatinga aí que eu diga, né? A gente tem muita coisa para explorar. Então, Magda, por fim, você poderia falar um pouquinho, então, sobre as atividades do núcleo que você trabalha? Sim, claro. Bem, o Núcleo de Desenvolvimento Analítico e Tecnológico de Fitoterápicos, ele foi fundado em meados de 2010, 2011, se eu não estou enganada, pelo coordenador do laboratório, que é o meu chefe, professor Luiz Alberto Lira Soares. E aí o objetivo desse núcleo, ele era agregar pesquisadores que pudessem trabalhar em conjunto, desde o controle de qualidade até a atividade biológica. E aí eu acho que hoje, após 9, 10 anos, ele conseguiu almejar isso. Aqui no laboratório, quando o pessoal chega querendo fazer estágio, iniciação científica, mestrado, doutorado, a gente já diz, a gente não trabalha com atividade biológica, porque muita gente vem querendo trabalhar com a atividade farmacológica dos extratos, né? Só que aqui a gente não trabalha com isso. Então, o núcleo, ele trabalha focado com controle de qualidade de espécies vegetais, né, de plantas medicinais e os extratos, que são derivados dessas espécies, e também com a parte tecnológica, no desenvolvimento de comprimidos, extratos secos, comprimidos e sistemas dispersos. Então, esse é o foco geral do núcleo. A gente tem trabalhado bastante com essa linha aqui no núcleo de pesquisa. Então, todos os projetos que a gente tem aqui são voltados para essas 3 linhas: controle de qualidade, desenvolvimento de formas sólidas e desenvolvimento de formas semissólidas, principalmente sistemas dispersos. Magda, parabéns pela tua participação. Foi muito rica aqui pra gente, né? Eu acho que quem não assistiu agora vai conseguir assistir depois aí. Ficou bem esclarecedora, principalmente para quem trabalha, né? Com planta, com extratos. Então, a gente agradece muito pela tua participação, certo? Eu que agradeço. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do Laboratório de Bioquímica de Proteínas. Um abraço enorme, professor Tiago, professora Patrícia, que fazem essa ponte aqui com o professor Luiz Soares. E
Lembrando que a gente está sempre à disposição de vocês e de qualquer pessoa que queira vir conhecer o laboratório, integrar a equipe, fazer alguma análise aqui. Sabe que a gente sempre é bem solícito, apesar de todos os contratempos que a gente sempre tenta entregar da melhor forma possível, o mais rápido possível, as análises que precisam ser feitas. E parabenizar mais uma vez pela iniciativa de vocês, também do Bioprot, que continuam aí firmes e fortes na luta dessas lives. A gente parou porque não tinha mais condições de fazer aqui no Núcleo. E agradecer novamente pela oportunidade. Dizer que qualquer coisa é só mandar um e-mail, mensagem. A gente tem lá o Instagram da gente, que a gente tem postado algumas coisas sobre o que a gente trabalha, os projetos de pesquisa, etc. E é isso. Mais uma vez, obrigada. Obrigada pela participação de todos, pelas perguntas. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. A gente que agradece, Magda. O pessoal tá aí, olha, parabenizando. Pra você ver como foi legal, né? Então, pessoal, é isso, né? O nosso 4º episódio do podcast do Vozes da Ciência vai ao ar nessa quarta-feira, dia 26 de agosto, com a professora doutora Raquel Pedrosa Bezerra, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o tema será proteínas e peptídeos bioativos obtidos de microalgas e cianobactérias. Na próxima segunda-feira, nós teremos o 4º episódio, então, né, dessa segunda temporada do Bioprot Entrevista. Nossa convidada será a professora Mariana Pinheiro Fernandes e o tema será a importância do estudo sobre mitocôndrias na pesquisa científica. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Magda, e obrigada a todos que assistiram até aqui. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.